eu vou comprar um CRM, eu vou comprar um software novo, um RP novo, né? Eu vou trocar ali o sistema da minha empresa. Normalmente essas decisões envolvem mais de um departamento. Então o cara tem que trabalhar com o departamento comercial, TI, o financeiro, logística, operação, a direção, a vice-presidente. Cara, tem muita gente envolvida dentro dessa tomada de decisão, consequentemente, você acaba procrastinando, você acaba empurrando a decisão, prazo médio de fechamento, muito para depois, deixando ele mais longo. O que está por trás disso? Medo da mudança. Né? Pô, se eu trocar o software da minha empresa, como é que vai ser a implementação? Quantos meses eu vou ficar na implementação? Será que eu, que já estou na direção da empresa, preciso ver, né, para onde a empresa vai? Será que eu não vou ter que voltar para o operacional? Vou ter que voltar ali para poder ajustar processos e tudo mais? Nunca é o software. É muito mais uma mudança operacional de revisão de processos. Então, essa avaliação técnica ela acaba ficando muito demorada. O que o vendedor precisa fazer? Primeiro, mapear todos os stakeholders, todo mundo que toma a decisão. Segundo, grudar nessa galera para entender medos individuais. Por que o gerente de TI está com medo? O que está deixando ele inseguro? O que é o medo de mudança no caso dele? O cara de logística, a direção da empresa. Cara, é quase que, puxando um pouco para o nosso método de vendas, né, o método dos supervendedores, é como se você tivesse que fazer um levantamento de necessidades da venda consultiva com cada stakeholder da conta. Tá? E aí você tem que, de fato, ajudar eles na avaliação técnica. Lembrando que esse tipo de exemplo, a decisão não será tomada com você na sala. A decisão vai ser tomada numa sala de reunião em que você não vai estar participando. Então, o primeiro exemplo, tecnologia. Segundo, saúde. Né? A gente tem dentro do programa de aceleração alguns profissionais que trabalham no segmento de saúde, vendem equipamentos hospitalares, insumos, soros, enfim, né? Contratos de fornecimento. E aí são contratos, são equipamentos de alto ticket. Então você pode ter dentro desse segmento um processo mais regulatório. Para eu comprar a sua máquina de raio-x, eu preciso entender as suas certificações, eu preciso entender o que isso impacta dentro da minha sala, né, de exames por imagem, por exemplo. Será que eu vou ter que reformar alguma coisa para poder atender para poder receber a sua máquina? Quem que eu tenho que envolver? São múltiplos profissionais que aprovam essa decisão. Então você tem que conversar com o financeiro para justificar o investimento, você tem que conversar com o compras que vai fazer o fechamento, você tem que conversar com, às vezes, o médico que coordena aquele departamento. Então cada um vai ter uma demanda e isso acaba empurrando o processo de decisão para frente, aumentando, deixando ele mais longo. O que você tem que fazer? De novo, mapear os stakeholders e trabalhar de forma muito personalizada, levando em consideração o que cada um ganha, entre muitas aspas aqui, não é que ele vai ganhar diretamente, mas o departamento dele vai ganhar, o hospital vai ganhar, o corpo médico vai ganhar, por exemplo, trocando esse equipamento. Tá? Então, esse é o nosso segundo exemplo, saúde. Terceiro exemplo, né? Acho que a maior parte dos nossos alunos da mentoria estão dentro de indústrias. Né? Então, a indústria, você vai trocar uma máquina, você vai reformar um galpão, você vai construir uma planta, né? Você vai mexer no processo de produção, você quer antecipar, você quer agilizar o processo do cliente, então você vai prestar, por exemplo, uma consultoria de performance da indústria, você vai trocar o CRM dessa indústria, você vai criar um relacionamento de longo prazo com esse cliente. Né? Então você vai precisar entender, vamos supor que você vai vender uma máquina, você vai ter que entender, eu tenho que vender essa máquina, mas para quem? Eu tenho que vender essa máquina pro cara da produção, eu tenho que vender essa máquina pro coordenador daquela área da planta da indústria, eu tenho que vender isso pro diretor industrial, eu tenho que convencer, mostrando ROI para o diretor industrial e para o presidente da empresa, eu preciso criar a conexão com quem vai usar a máquina, porque o cara não pode me boicotar, ele não pode falar que prefere a marca do meu concorrente porque é mais fácil de usar, por exemplo. Então você precisa mapear esses stakeholders e visitá-los, entendendo, levantando necessidade e justificando porque a sua máquina é a melhor opção para ele. Tá? Então a indústria também é um exemplo de tomada de decisão bem lenta. E aí
O último exemplo aqui, a gente se encaixa muito dentro desse exemplo, né, Dani? Que é quando a gente trabalha com consultoria. Tem consultoria empresarial, consultoria financeira, consultoria comercial, que é o nosso caso. E aí você tem um processo de decisão. Inclusive, agora há pouco eu estava apresentando um projeto para uma empresa que quer criar um treinamento em company, né? Quer fazer uma universidade em company para sua equipe comercial. Então, isso requer muitos níveis de decisão. Só que aqui tem um detalhe. Às vezes você não está falando com quem decide de fato pela compra da consultoria. Né? Você precisa acessar esse diretor, esse dono da empresa que vai comprar essa consultoria. E você precisa conseguir tangibilizar o serviço. Uma coisa é, estou comprando um treinamento. Né? Então, como é que ele é? Eu estou comprando um serviço. Né? Eu não sei, eu não consigo pegar ele na mão. Eu preciso entender como, com um case de sucesso, como com uma reunião mais profunda de kickoff daquilo, como vai ser o treinamento, para ele entender os pormenores. Eu preciso dar segurança para o cliente, para que ele possa falar assim, cara, eu entendi como a gente vai avançar. E tem que ter uma clareza muito grande do levantamento de necessidades. Qual é o problema que o cliente quer resolver? Qual é o problema que o cliente quer resolver? Ele quer resolver, por exemplo, ele não tem o discurso padronizado. Isso acontece muito com a gente, né? Ele quer o método de vendas, mas ele quer que todo mundo fale a mesma língua para o cliente. Cara, isso dá para ser feito através de treinamento, desenvolvimento humano na área comercial, mas ele requer tempo. E tangibilizar isso é muito difícil. Porque é quase que uma promessa, né, Dani? É quase que uma promessa. Então você precisa entender como o seu cliente que trabalha com consultoria vai confiar em você e, claro, mostrar ROI. Então, quando eu apresento uma proposta e eu sei que eu estou falando com um decisor, eu preciso mostrar para ele o quanto ele precisa vender a mais para pagar o investimento. Isso faz o cara acelerar, porque não é uma conta fácil de fazer, né, Dani? É uma conta até um pouco complicada de ser feita. Então, esses 4 exemplos que a gente deu, tecnologia, saúde, indústria e consultoria empresarial, são exemplos que cobrem muito o mercado. Né? Cobre muito, provavelmente, o amigo ouvinte que deu play no podcast, como é que ele faz para acelerar, provavelmente ele consegue se enxergar, mesmo se ele não estiver dentro desses mercados, ele consegue se enxergar porque tem uma certa similaridade. Em todos os casos, turma, o problema não é o preço. É isso que vocês precisam entender. O problema está muito mais relacionado ao risco, à incerteza. Puta, eu não estou confiando tanto no Leandro. Ele não vai te falar isso. Eu não confio no Leandro. Ele não vai te falar isso. Para com isso. Ele não vai te falar isso. Agora, óbvio que ele tem, né? Você, como vendedor, como vendedora, você tem que se antecipar. E você tem que criar uma situação em que você diminua o risco dele e aumente a certeza em você, na sua empresa, no seu produto, na sua solução e principalmente na decisão do cliente. Na decisão do cliente. E Dani, dentro desse tema que a gente está discutindo aqui, na sua visão, como a gente pode criar urgência, mas sem pressionar, sem ser agressivo? Vamos lá, Lê. Tem uma diferença entre você criar urgência e você pressionar, né? A pressão está muito ligada aquele fator de terrorismo, de ameaça e tudo mais, né? Tipo, se você não me mandar o pedido hoje, você vai ficar sem, não sei o que e tal. Que, cara, se o cara não está decidido ainda, se você não fez bem feito o processo de vendas até aqui, né, Lê? Não é isso aí que vai fazer o cara acelerar. Ele vai falar, tá bom, então tá decidido, né? Eu tava em dúvida se eu vou ficar sem, se eu não comprar hoje, tá decidido, vou ficar sem. Tá tranquilo, depois a gente conversa. A gente volta a conversar ou eu toco com outro aqui que tá mais preocupado em me tranquilizar e fazer o processo de venda consultivo direitinho, né? Quando você está falando de urgência estratégica, que é diferente de pressão, a gente entra em falar de custo de você postergar mais ainda a decisão. Se você usa um spin selling ali, Lê, e você entende implicação, por exemplo, quanto que aquele processo do cliente está custando a mais por mês para ele e tudo mais, se a máquina que ele usa hoje tem um custo muito alto, se ele está correndo algum tipo de risco
com as coisas como estão atualmente, você pode falar sobre o custo da inação. Ó, se você não fizer nada, você vai continuar gastando X a mais todos os meses. Se você não agir logo, talvez você pode ter um custo muito alto na quebra dessa máquina. Então, você começa a falar sobre o que pode acontecer se ele não se decide. Porque o não decidir, ele é confortável, né, Lê? Ele mantém as coisas como estão, é status quo, ele está acostumado a ficar daquele jeito. Então, se a gente está tentando mostrar para ele que o mundo lá na frente, com o nosso produto, o nosso serviço é melhor, eu também preciso mostrar para ele que, tudo bem, ele pode não querer isso daí tão já, mas continuar como está pode ser arriscado. Então, a gente fala sobre o custo da inação. Às vezes, a gente tem janelas de oportunidade, né, Lê? Então, poxa, vamos supor que o vendedor está trabalhando com um lote de alguma coisa que é importada ou tem o preço baseado ali em alguma commodity que é em dólar e tal. E com tudo que está acontecendo no planeta hoje em dia, o valor do dólar está meio maluco, né? Então, se você tem um negócio, poxa, olha, eu tenho mais X unidades que eu ainda estou trabalhando com um dólar antigo. Você não quer levar esse lote para dentro da sua casa e você consegue segurar, pô, todo mundo sabe que vai subir o preço das coisas por causa de guerra, por causa de dólar, por causa de outras coisas. Você não quer ter uma matéria-prima aí, alguma coisa com um dólar antigo, para você segurar de repente o seu preço, você demorar um pouco mais para repassar aumento de dólar para o seu cliente, você ter uma vantagem competitiva pelos próximos X meses. Então você está mostrando para ele que existe uma oportunidade dele fazer algum movimento estratégico que ele pode perder se ele não agir agora. Né? São janelas ali. Isso daí você também tem que saber usar quando faz sentido, né, Lê? Não adianta você tentar utilizar isso aí como qualquer gatilho mental, sendo que não faz sentido no seu negócio. Né? E outra coisa é o tempo. Né, o tempo como fator competitivo. Então, poxa, vamos supor que uma empresa não está conseguindo bater alguns indicadores que são super importantes, e o serviço que a gente está oferecendo ajuda a empresa a atingir mais rápido esse indicador. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, clica no primeiro link e acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.